Atenção, emissoras que monitoram o Sistema Clube de Comunicação. Após o top, o Jornal da Clube vai começar. Hiper Saúde. Você pode ajudar o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate. Hiper Saúde é regional e mais fácil de ganhar. Compre já o seu. Hiper Saúde. Nós conferimos se você ganhou e divulgamos na hora. A ganhadora do quarto prêmio de R$250 mil foi Juliana da Silva Santos, de Ituverava. Hiper Saúde. Compre já e concorra a uma Fiat Toro mais R$40 mil no quarto sorteio. Bandidos invadem casa, agridem e fogem com pertences dos moradores em Barretos. Estudo busca voluntários para ampliar dados sobre reforço da vacina contra a Covid. O voluntário que participar da pesquisa, ele não vai saber, ele vai ser randomizado, sorteado para saber qual dose ele vai tomar. Alerta para conscientização sobre a hanseníase. Ribeirão Preto registra aumento de 125% nos casos da doença. O Jornal da Clube deste sábado já começou. Jornal da Clube, segunda edição. O jornal que agrega valor às comunidades, integrando toda a macro-região. Boa noite. O Instituto do Câncer Brasil, em Ribeirão, está recrutando pessoas acima de 18 anos para tomarem a terceira dose da vacina contra a Covid e também participar de uma pesquisa sobre imunidade. Para fazer parte desse estudo, os voluntários precisam ter recebido as 2 doses da Coronavac. O Instituto do Câncer Brasil tem 95 vagas disponíveis para voluntários acima de 18 anos que tenham tomado a primeira e segunda dose da vacina Coronavac. Para agendar a terceira e tirar dúvidas sobre a pesquisa, é só entrar em contato pelo telefone que aparece no vídeo. No primeiro atendimento, o participante passa por uma avaliação médica, o sangue é coletado para o estudo e já recebe o reforço. O voluntário que participar da pesquisa, ele não vai saber, ele vai ser randomizado, sorteado para saber qual dose ele vai tomar. Então, ou ele vai tomar Coronavac ou ele vai tomar AstraZeneca e nós vamos comparar o efeito disso tanto em 28 dias depois com o exame de sangue quanto no acompanhamento de 3 meses. Depois de tomar a terceira dose, o voluntário será reavaliado em 28 dias e aí será coletada mais uma amostra de sangue para avaliar se houve alteração de anticorpos antes e depois do reforço. Nós sabemos que a Coronavac ela foi utilizada em larga escala no nosso país. E a gente quer saber se isso protegeu a população e se, em termos de saúde pública, se isso vai gerar algum tipo de necessidade de reforço adicional. Se realmente essa é uma vacina eficaz e se há diferença em relação à AstraZeneca, por exemplo. Bom para quem participar, que vai saber como está a imunidade e proteção contra a Covid. E durante a pesquisa, os profissionais vão entrando em contato com todos por pelo menos 3 meses. Os trabalhos
tem parceria com o laboratório dos Estados Unidos. A gente faz uma primeira análise, né, das amostras, armazena então num freezer a menos 80 graus e a gente envia todo esse material lá para a Universidade de Yale, que são os nossos parceiros. Eles que vão fazer a análise completa de como está a imunidade da pessoa e a pessoa que participar do estudo, então, vai conseguir ter esse retorno, né? Além de vacinar com a terceira dose da vacina contra o Covid, ela também vai saber como que está a sua imunidade aí frente, né, a esse vírus. Essa é a terceira fase do estudo. Ano passado, teve início em pessoas com mais de 60 anos e depois 50. E agora é a última etapa. O que os médicos querem reforçar é a importância de ser imunizado. Todo mundo tem que estar com a vacina em dia de tudo, inclusive do Covid, que a gente está no meio de uma pandemia. E a vacina ela é segura e eficaz. Precisa a terceira dose para ser ainda mais eficaz. Exato, porque 2 doses só não foram suficientes para proteger todo mundo por mais de 6 meses. Então, a gente reforça a imunidade. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Reforçando, quem tiver acima de 18 anos e tenha tomado as 2 doses da vacina Coronavac, pode ser então voluntário nessa pesquisa sobre imunidade e receber o reforço. O telefone para mais informações é o 16 98173 3607. Ribeirão teve aumento de 125% nos casos de hanseníase em 2021 e se tornou a primeira do estado nas estatísticas. O aumento dos diagnósticos pode apresentar uma melhor assistência à doença na cidade. A Cíntia levou a filha de 19 anos ao dermatologista em novembro do ano passado e foi surpreendida com o diagnóstico de hanseníase. Minha filha tem alergias e elas têm placas muito grandes, de vermelhas, né? E aí eu fui procurar um médico, um dermatologista, né? Foi uma coisa que levou a outra, tá? Mas ajudou. Partes do corpo dela que quando ele aperta, dá dor nela, né? Ela relatou dores nas pernas e disse ao médico que tinha passado por exames parecidos com os da filha. Foi então que ela descobriu que também tinha doença. Eu olhei e falei para ele, nossa, doutor, esse exame me fizeram lá no HC e me falaram que era para hanseníase. Aí ele já alertou e falou assim, não, peraí, vem aqui também que eu vou te examinar. E me examinou. E daí ele pediu exame de sangue, ultrassom, e aí ele realmente falou que eu estava com hanseníase. Hoje, Cíntia e a filha estão em tratamento e conseguem viver com normalidade. Dói um pouquinho, mas a gente resolve. Sua filha também está bem com o tratamento? Graças a Deus, ela está muito melhor que eu. Eu estou com uma coisa mais grave. Ela não, ela está mais tranquila. As 2 diagnosticadas estão entre os 210 casos confirmados de hanseníase em Ribeirão Preto. Número muito maior que os 73 de 2018, 96 de 2019 e 93 de 2020. Um aumento de 125%. Para este dermatologista, o aumento de casos pode representar um bom sinal. O Ribeirão Preto ele foi na contramão do estado de São Paulo e de todo o país. Numa época que a hanseníase ela ficou mais negligenciada, principalmente pela questão da Covid, esse aumento do número de casos em Ribeirão Preto, ele reflete uma melhora de assistência para a população. Hanseníase é uma doença que o problema não é a falta de notificação, a falta de informação, a falta de dados oficiais, é a falta de diagnóstico. Causada por uma bactéria, a hanseníase é infecciosa e pode ser transmitida através de gotículas de saliva eliminadas quando falamos, tossimos ou espirramos. Entre os principais sintomas estão perda da sensibilidade para o calor, frio e dor, da força muscular e da visão, além de manchas e machucados na pele. Em qualquer um desses sinais, o médico deve ser procurado. Hanseníase é uma doença que ela tem tratamento, que ela tem cura. E o mais importante, esse tratamento ele é gratuito, fornecido pelo SUS. É uma medicação que, dependendo da forma de manifestação no paciente, ou se toma ela por 6 meses ou por 1 ano. Acabou esse 1 ano ou 6 meses de tratamento, o paciente ele é reavaliado e ele vai provavelmente ser considerado como curado. Outro fato que acende um alerta é o número de cidades paulistas sem diagnóstico da doença em 2021. 423 municípios fecharam o ano sem dados novos da hanseníase e 6 são da macro-região.
Cássia dos Coqueiros, Guatapará, Guariba, Pradópolis, Santa Cruz da Esperança e Santo Antônio da Alegria. Essa situação epidemiológica do município de Ribeirão Preto, com certeza, ela é semelhante em vários, e praticamente todos os municípios do estado de São Paulo. Nós não termos diagnóstico de hanseníase nesses municípios indicam que esses pacientes não estão sendo reconhecidos. E, infelizmente, isso lá na frente vai gerar problema, porque serão pacientes que provavelmente serão diagnosticados com quadros avançados e tardios, com sequelas ao diagnóstico. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Moradores do Jardim das Palmeiras, em Ribeirão Preto, reclamam do perigo que é passar pela Avenida Doutor Marcos Antônio Macário dos Santos. Um buraco no asfalto com mais de 1 metro de profundidade oferece risco para os motoristas. Os vizinhos já acionaram a prefeitura e foram informados que não há previsão para o reparo ser feito. Você vai ver a polêmica em torno do passaporte sanitário que vem sendo adotado em muitas cidades. A medicina está se tornando na mão e no discurso de algumas frentes políticas e ideológicas, né? Está se tornando simplesmente uma bandeira de obrigações. Em instantes, aqui no Jornal da Clube. Passaporte da vacina, obrigação de imunizar as crianças, novas restrições das atividades econômicas. Medidas autoritárias são questionadas. Até direitos básicos da nossa população podem estar em xeque, segundo especialistas. O Jornal da Clube ouviu o médico Gustavo Leopoldo Daré. O que aconteceu nesse 1 ano de vacinação? O vírus vai sofrendo mutações e ao longo desse período de 1 ano, as mutações foram tantas que cada vez mais a vacina é incapaz de evitar a contaminação e evitar a transmissão. Se você for ver trabalhos que demonstram a eficácia ou não, você vai ver que depois de 3 meses de vacinação, a eficácia vai caindo em todos os sentidos. E aí a gente vai ter os trabalhos dos britânicos e o trabalho dos americanos, que é do CDC. Então, os britânicos mostraram que com 5 meses de vacinação, a eficiência chega a 0 para a nova variante, que é a Ômicron. Então, ela diminuiu para a Delta e agora diminuiu mais ainda para a Ômicron. Então, a vacina ainda tem uma eficácia para evitar as formas mais graves da doença. Mas para evitar a contaminação e para evitar a transmissão, que realmente cada vez está menor, e hoje em dia eu diria, pelos dados dessas 2 instituições públicas, né, de que não tem eficiência. Por quê? Para a gente ter grande eficiência, tem que quase que fechar a porta, né? Um pouco que você deixa de passagem de vírus, já acaba acontecendo a transmissão em uma velocidade grande. Agora a gente não tem só uma porta entreaberta, não, ela está escancarada, né? Evitar a transmissão é muito pequena. Só para dar um detalhe, diminui um pouco a taxa de contágio por enquanto, mas nessa velocidade da mutação do vírus, talvez chegue a quase 0. Então, como eficiência, eu vou exigir que todos sejam vacinados, e aí aqui no meu local que eu estou, todos são vacinados, ninguém vai transmitir, ninguém vai pegar. É uma mentira,
está demonstrada em todos os países com a onda da Ômicron, né? Há pessoas que vão comentando, eu estou vacinado, agora estou bem tranquilo, eu estou vacinado, não vai ter mais nenhum problema. A explicação está ruim, né? Você está vacinado, você tem menor chance de desenvolver uma forma mais grave da doença e menor chance de morrer. Isso é uma coisa muito boa. Mas pegar a doença e transmitir com as mutações das variantes e agora com a Ômicron, isso é praticamente desprezível. Se fosse assim, a gente não ia ter a explosão que está tendo em todos os países, né? Então, se cria essa ilusão. E por que cria essa ilusão? Porque se é taxativo, né? Eu vou tirar a liberdade das pessoas, eu vou exigir que todas sejam vacinadas, mas em compensação, você não pega a doença e você não vai transmitir para as pessoas que você ama. Essa parte, a segunda parte da afirmativa não pode garantir nada, né? Então está criando uma ilusão para uma parte da população, com certeza. A medicina não é feita de regras sólidas. A gente tem uma variação de uma pessoa para outra. A gente não pode fazer um tratamento igual para todos, indiscriminadamente e o tempo todo. Então a medicina tem que ter uma adaptação de relação. Uma coisa fundamental no tratamento médico, isso é clássico, né? Sempre se falou isso, é na confiança. Você tem que ter a confiança do médico e do paciente para se aderir ao tratamento. Quando você é autoritário, essa confiança some, é uma imposição de autoridade. O ser humano, dificilmente, ele obedece por autoridade, a não ser que seja muita força, muita imposição. Por isso as ditaduras conseguem, às vezes, aderir, né? Se a gente deixar um pouco menos violento a opressão, escorrega. Então, nós médicos estamos super acostumados com pacientes que não vão fazer todo o tratamento por vários motivos. E quando a gente é autoritário e impositivo não consegue convencer, aí não vai aderir mesmo, né? Então a medicina acaba sofrendo uma perda de eficácia quanto mais autoritárias são as regras. E essa visão de que a medicina tem uma única versão, uma única opinião e que essa é a solução de todos os problemas, isso vai diminuir ainda mais a eficiência de qualquer tratamento. A medicina está se tornando na mão e no discurso de algumas frentes políticas e ideológicas, né? Está se tornando simplesmente uma bandeira de obrigações. Utilizamos hoje no Brasil e talvez no mundo a ciência no lugar do que era a religião. Então, não é a ciência que tem certezas, é o poder político e econômico que diz que tem certezas. E isso é um desserviço gigantesco para a ciência, porque na hora que a ciência demonstrar outro lado das questões, aí é a ciência que é ruim. E não, ela foi mal utilizada. Em Ribeirão, uma área com mato alto vem causando transtornos para os moradores do Jardim Cristo Redentor. O terreno baldio fica na rua Manuel Vieira Carvalho e a vizinhança teme que a criminalidade use o local como esconderijo. Há também o risco de proliferação de insetos e animais peçonhentos. Você vai ver. No Fatos da Semana, prefeito de Pirassununga tem mandato cassado pela Câmara. Ele, como prefeito e também como médico, né, então ele sabia, né, de tudo que estava acontecendo na área da saúde, ele negligenciou muito. Em instantes, aqui no Jornal da Clube.
Em Barretos, 3 ladrões invadiram e assaltaram uma residência no Jardim Arizona. Armados, os criminosos renderam o dono da casa e agrediram a vítima com socos e chutes. Eles fugiram levando joias e um relógio. Até o momento, ninguém foi preso. Surto de gripe, novos casos de Covid e dengue diminuem o estoque de leite materno em Ribeirão, assim como de sangue no Hemocentro da cidade e no Hemonúcleo de Barretos. O Hemocentro de Ribeirão perdeu este ano 30% dos doadores de sangue por conta do surto das viroses. Estoque que abastece 110 hospitais de toda a região e boa parte do estado de São Paulo está muito abaixo do esperado. A consequência é que se as pessoas precisarem, pode ser que não tenha sangue. Então, os hospitais já estão suspendendo cirurgias eletivas para que a gente consiga manter o estoque de sangue, pelo menos para urgências, né? Urgências e emergências. Como a procura está baixa, neste momento não precisa agendar para fazer a doação. Só é preciso estar bem de saúde e sem nenhum sintoma das doenças virais. Depois, é só ir ao Hemocentro do campus da USP e levar documento com foto. Muito atenção para quem for. No caso de você ter doado e até 5 dias depois da doação, você tiver alguns sintomas, a gente pede para que ligue ao Hemocentro e se identifique para que a gente possa fazer a rastreabilidade e chegar até a bolsa. Porque você pode vir doar hoje com uma boa disposição, está bem de saúde, e amanhã ou depois você começa com os sintomas. Isso significa que a sua bolsa pode ter os vírus, né? Porque estavam incubados. Quem ajuda só tem coisa boa para falar. É a primeira vez que a Isabela doa sangue e o dela é o O negativo, aquele que só 9% da população tem e é doador universal. Eu via sempre na televisão, ou até em filme mesmo, as pessoas, né, doando, e eu sempre tive essa vontade de, pelo menos, salvar um pouco, né, de as vidas, tanto de acidente como de qualquer outra necessidade. Qual é a sensação neste momento? Eu estou muito feliz mesmo. É uma realização de um sonho. E cada um tem uma história que motivou o ato de solidariedade. Foi um acidente de trabalho que meu pai sofreu e precisou de pessoas para estar doando e eu resolvi doar para ele. E desde então eu estou continuando até hoje. Minha esposa teve um problema de saúde há um tempo atrás e eu vim doar para ela. E aí eu continuei doando, eu achei interessante e melhor ainda ajudando a salvar vidas, né? O pessoal tem que vir para cá, não dói nada, é rapidinho e ajuda muito. E quem quiser ser um doador de medula óssea, basta fazer o cadastro no Hemocentro também e uma única vez. A medula é onde a gente produz o sangue dentro dos ossos. Geralmente colhe-se do osso da bacia. Se tiver vontade, você vem ao Hemocentro, colhe 5 ml de sangue, traga o documento oficial com foto, faz um cadastro e o laboratório vai fazer a genética das suas células sanguíneas e nós vamos passar para o Redome, no INCA, Rio de Janeiro. Lá você vai ser comparado com a genética das células sanguíneas dos pacientes. Se você for compatível, nós vamos entrar em contato para ver se você quer salvar aquela vida. O Hemonúcleo do Hospital de Amor de Barretos também pede doação de sangue porque o estoque está crítico. Se não aumentar o número de doadores, pode faltar para atender às necessidades já nos próximos dias. Por isso, a gente estendeu os horários de segunda a sexta, das 7 até às 14 horas, sábado e domingo, das 7 até às 11 da manhã. As pessoas que podem realizar a doação têm que ter acima de 50 quilos, tem que ter acima de 16 anos, acompanhado do responsável legal, tem que vir alimentado e documento com foto. As doações de leite materno também diminuíram com o surto de gripe e novos casos de Covid. A queda foi de 40% em comparação com janeiro do ano passado. O banco de leite do HC coletava uma média de 160 a 180 litros por mês. E hoje o estoque está assim, o que preocupa o hospital, porque tende a alimentar os bebês das UTIs neonatais. Nossa preocupação é que nossos estoques, que já estão baixos, diminuam mais ainda, a gente não consiga suprir o leite para os bebês que estão internados. A gente pede para que as mães que estejam amamentando, que seja saudável, entrar em contato com o banco de leite e aquele leitinho que estiver sobrando, a gente vai orientar como proceder, ela vai coletar em casa e nós vamos até o domicílio buscar. Isso ajuda a salvar vidas. O banco de leite leva para as mães um kit para armazenar o leite. 1 litro pode alimentar até 10 bebês prematuros. Quanto mais tira, mais produz para outras crianças.
Quem tiver dúvidas, é só ligar no telefone que aparece aí no vídeo ou no endereço Avenida Santa Luzia, 387, Jardim Sumaré. Ela vai tirando de pouquinho em pouquinho, congelando. Esse leite pode ficar no freezer ou congelador até por 10 dias. E depois vocês buscam? Isso, ela entra em contato, a gente agenda o dia e vamos até o domicílio buscar esse leitinho coletado. E se ela quiser continuar doando, a gente fornece mais frascos e vamos buscando esse leite. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Ministério Público e Justiça barraram o reajuste da tarifa de água em Guará. A empresa Águas de Guará solicitou aumento de 38%, mas a promotoria recomendou que a petição fosse indeferida, já que o serviço é prestado há 5 anos com a mesma taxa, o que demonstra que há condições de manter as atividades. Outro ponto apontado para que não haja o acréscimo no imposto é a má qualidade do serviço. A população de Guará relata constantes falhas. Em nota, a Águas de Guará disse que o aumento pedido está previsto no contrato assinado no ano de 2000 e se refere a reajustes não concedidos em anos anteriores, os quais, acumulados, desequilibram as finanças das operações. Bombeiro militar de Cravinhos busca pela filha que não vê há 1 ano e 5 meses. O cabo Carlos teve o último contato em julho de 2020, durante as férias. De lá para cá, só recordações dos momentos de alegria que tiveram juntos. Segundo ele, a mãe, Rúbia Escrócaro, desapareceu com a menina. A justiça já determinou a inversão do lar referencial. A filha passaria a morar com o pai, mas a guarda continuaria compartilhada. Tentamos contato com a defesa da mãe da criança, que não se manifestou. A Câmara de Pirassununga cassou o mandato do prefeito Dimas Urban. Há denúncias de supostas fraudes em aplicação de verbas da prefeitura para o enfrentamento da Covid. O texto final da CPI apontou essas falhas. O agora ex-chefe do executivo nega qualquer irregularidade e fala em perseguição política. A falta de segurança nos poços do DAERP pode comprometer a qualidade da água que abastece Ribeirão Preto. Há denúncias de que um líquido impróprio para o consumo foi distribuído aos moradores após furtos de bombas. A Saerp informou que iniciou a implantação de um monitoramento eletrônico nessas áreas com sensores de presença e alarme. No entanto, a secretaria não se manifestou sobre a denúncia, que coloca em xeque a qualidade da água distribuída. Em Sertãozinho, o júri condenou Gerson Aparecido Machado a 24 anos de prisão por matar a ex-mulher Joyce Mara Sanches, de 34 anos. O crime foi em dezembro de 2019. O acusado não aceitava o fim do relacionamento e surpreendeu a vítima com diversos disparos. No dia do assassinato, ele ainda tentou suicídio, ficou internado e, quando recebeu alta, foi para a cadeia. Os interessados em adquirir um dos 25 imóveis à venda pela Coab têm até este domingo para enviar proposta. As unidades habitacionais e lotes urbanizados com infraestrutura estão localizados nas cidades de Bebedouro, Franca, Itápolis, Mococa, Monte Alto, Paraíso, Pitangueiras, Ribeirão e Sertãozinho. Os imóveis podem ser adquiridos com pagamento à vista e a prazo e financiamento em até 240 meses. Mais informações no site ribeirãopreto.sp.gov.br. Fique agora com o Jornal da Band e, na sequência, Duelo de Mães. Boa noite, ótimo fim de semana e muito obrigado pela sua audiência. ZYB 868, TV Clube, uma emissora do Sistema Clube de Comunicação.